Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar, que é um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a quinta videoaula das disciplinas Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física, um componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em Pedagogia, e Metodologia do Ensino de Educação Física 2, um componente curricular obrigatório do curso de licenciatura em Educação Física, ambos oferecidos pela Universidade de São Paulo. E o tema desta videoaula é Epistemologia do Currículo Cultural da Educação Física, parte 1, porque a extensão do assunto nos leva a reservar 2 videoaulas para fazer essa discussão, 2 semanas no nosso curso, muito embora as questões epistemológicas elas venham atravessando as nossas aulas desde o primeiro encontro, como vocês já devem ter percebido. Então, hoje não será a primeira vez que vocês ouviram falar em pós-estruturalismo, não será a primeira vez que vocês ouviram falar em estudos culturais, não será a primeira vez que vocês acessarão, conhecerão, lidarão com certos argumentos disponibilizados por esses campos teóricos. Portanto, o objetivo dessa videoaula é que vocês possam contextualizar a epistemologia do currículo cultural da educação física, mas a assistência a esta videoaula é insuficiente para compreender essa questão. É fundamental a leitura da bibliografia indicada e é fundamental a participação na aula presencial, a realização da atividade, a discussão e, preferivelmente, é importante também que vocês façam outras leituras complementares a respeito dos campos teóricos que inspiram professoras e professores que colocam o currículo cultural em ação. Muito bem. E as 2 referências que nós vamos recorrer, às quais nós recorremos para organizar esta videoaula, são essas obras. O livro Teorias do Currículo, de Alice Casimiro Lopes e Elizabeth Macedo. Nós reservamos a leitura do capítulo chamado Cultura para esta semana, mas nós pouco trabalharemos com o conteúdo desse capítulo, o conteúdo aqui é outro, e nós, é evidente, estou me referindo à videoaula. Em sala de aula nós realizaremos uma atividade que vai mobilizar em muito a argumentação disponível por Alice Lopes e Elizabeth Macedo. E uma outra referência importante é este livro, que é um livro, assim como o livro Teorias do Currículo, é um livro bastante sinóptico. Um livro de Tomás Tadeu da Silva, Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo. E como muitas pessoas já frequentaram, já cursaram, estou me referindo às colegas da licenciatura em Pedagogia, como muitas já cursaram a disciplina Currículos e Programas, como muitas pessoas estão cursando agora também Currículos e Programas, como nós fizemos, aquela atividade de conhecimento daquilo que vocês têm feito, então, muito provavelmente haverá muita interface entre o que nós discutiremos no início desta videoaula e o que vocês já sabem, vocês já estudaram, vocês já conhecem. E os nossos colegas, as nossas colegas da licenciatura em Educação Física sabem que ao longo do primeiro semestre nós já fizemos uma discussão sobre as teorias curriculares da Educação Física, então vocês também já acessaram uma parcela dessas conversas aqui. Muito bem. É importante dizer que Alice Casimiro Lopes e Elizabeth Macedo, elas descrevem ao menos 3 concepções de currículo. Elas não são as únicas pessoas a trabalharem com essas concepções. Essas concepções elas são bem conhecidas, bem mobilizadas, elas estão presentes também em outras obras, mas nesta obra, currículo já foi entendido como seleção e organização de conhecimentos. Houve um tempo que nós pensávamos que a operação curricular era relacionar os conteúdos a serem transmitidos nesse sentido. Esta escola que enfrentou esta noção de currículo, esta escola, como vocês estão percebendo, é uma escola muito inspirada pelo tecnicismo educacional ou pelo seu precedente, pelas teorias tradicionais de currículo. Esta escola ela se mostrou incapaz
de entregar aquilo que ela prometeu. Ela prometeu, a escola capitalista prometeu a ascensão social por meio da educação. Você pode pensar que individualmente isso deve ter dado certo para várias pessoas, obviamente, mas em termos de sociedade não foi bem assim que aconteceu. E essa constatação ao longo dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, gerou uma série de críticas e uma série de estudos que ficaram muito conhecidos como teorias crítico-reprodutivistas, que certamente vocês já estudaram. E estas teorias crítico-reprodutivistas ajudaram a conceber a noção de currículo como aquele dispositivo que veiculava a ideologia dominante, como aquele dispositivo, como aquele mecanismo, como aquela maquinaria, a escola como uma maquinaria que reproduzia a desigualdade social, que reproduz a desigualdade social. Então, nesse sentido, o currículo passou a ser visto como uma forma de controle, porque ao determinar que certos conhecimentos, certos conteúdos são obrigatórios para todas as pessoas e não outros, todas aquelas pessoas que já chegavam à escola com um repertório similar ou com práticas pedagógicas, com práticas sociais similares àquelas que a escola valorizava, essas pessoas tinham uma probabilidade maior de completar o percurso escolar, ou seja, de obter o sucesso escolar. Enquanto isso, todas aquelas pessoas que chegavam à escola com outro repertório eram alijadas da experiência escolar o mais rápido possível, eram afastadas da experiência escolar, e aí fenômenos como o fracasso escolar, a pedagogia das repetências e tantas outras questões que vocês certamente já se depararam, já encontraram, já leram, já estudaram, ou vocês conhecem pessoas que passaram por isso, toda essa questão, toda essa conjuntura levou à ideia de currículo como forma de controle. Mas, recentemente, lá no finalzinho dos anos 90, e agora avançando para o século XXI, nós temos uma outra compreensão de currículo. Currículo como texto da cultura, currículo como experiência, currículo como tudo aquilo que produz, tudo aquilo que a escola faz, ou tudo aquilo que é feito a partir da escola. Então, hoje nós entendemos que a escola cobra o uniforme ou não cobra o uniforme das crianças, dos professores, das professoras. Isso é currículo. A escola recomenda, ou exige, ou faz, ou promove lição de casa, isso é currículo. Ou seja, é uma ideia de currículo bem diferente daquela anterior, porque se a gente entendia currículo como forma de controle, a gente dizia que havia algo que estava mais visível, mais presente, mais prescrito, e havia algo que acontecia que não estava prescrito, que então seria o currículo oculto. Hoje essas definições não fazem mais sentido, porque hoje nós entendemos que tudo aquilo que a escola faz, esteja escrito ou não nos documentos curriculares, se vocês quiserem, no projeto político-pedagógico, tudo aquilo que está no projeto político-pedagógico é currículo, tudo aquilo que acontece na sala de aula é currículo, e tudo aquilo que acontece a partir da sala de aula é currículo. Currículo, portanto, vai ser uma prática social que vai subjetivando as pessoas, que vai formando as pessoas, que vai constituindo identidades e diferenças. Vamos retomar, vamos lembrar daquele texto fundamental da professora Berenice Bento, como a escola vai também produzindo as diferenças. Ou seja, a escola é um mecanismo perverso. Ao mesmo tempo que ela vai dizendo como é legal ser, ela vai produzindo aquelas pessoas que não se encaixam naquela visão que a escola entende que é legal, naquela visão que a escola entende que é interessante. Bom, mas Alice Lopes, Elizabeth Macedo e principalmente Tomás Tadeu da Silva categorizam as ideias de currículo, as noções de currículo produzidas ao longo do tempo. Currículo, essa expressão, etc., ela aparece pela primeira vez como similar a programa de ensino no século XVII. E desde então, currículo vem sendo trabalhado, mas a primeira obra que vai teorizar sobre currículo é uma obra publicada nos Estados Unidos chamada O Currículo. Em inglês tem outro nome, mas em português, O Currículo, em inglês também tem, The Curriculum, O Currículo, por John Franklin Bobbitt. E ali ele apresenta uma teoria de currículo, uma teoria de elaboração de currículos, vamos dizer assim. E muitas outras obras na sequência, ao longo do século XX, agora no século XXI, vêm discutindo teorias, apresentando teorias de currículo. Por isso que nós estudamos as teorias curriculares da educação física,
Por isso que nós entendemos a noção de currículo e não de abordagem, como vocês já viram, né? Nós já estudamos isso, e por isso que nós vamos entender com o Tomás Tadeu da Silva que toda teoria de ensino é uma teoria de currículo, porque ela vai produzir identidades diferentes. Bom, estas teorias foram categorizadas em teorias tradicionais, são aquelas que não querem transformar a sociedade, muito pelo contrário, elas querem formar as pessoas de forma eficiente para que essas pessoas tenham um bom desempenho na sociedade, ou seja, querem formar para a eficiência na sociedade. Então, esta é a sociedade que aí está. Nós vamos fazer com que essas pessoas se apropriem dos conhecimentos necessários para agir nesta sociedade como ela está. A partir de todo aquele movimento de crítica e as pedagogias críticas, de questionamento à escola, questionamento ao currículo, questionamento àquilo que a escola ensinava, surgirão as pedagogias críticas, surgirão as teorias críticas de currículo. E essas teorias, elas querem transformar a sociedade. Essas teorias entendem que o conhecimento abordado no currículo, conteúdo, portanto, conteúdo a ser ensinado, esse conteúdo ele é contaminado pela ideologia capitalista e que, portanto, nós precisamos desideologizar nesse sentido para que as pessoas se apropriem de uma forma outra desses conhecimentos e que possam se empoderar e intervir na sociedade. Então, o professor Paulo Freire defendeu essa ideia, a sua obra trabalha com essa noção, Dermeval Saviani, José Carlos Ribânio, Henri Giroux, Peter McLaren, Michael Apple. Há inúmeros professores e professoras que vêm trabalhando com o currículo, vêm trabalhando com a educação, com a pedagogia, pensam dessa maneira, divulgam essas ideias, estão aí presentes, essas ideias circulam, ainda bem com bastante incidência. Mas a Tomás Tadeu da Silva e Alice Lopes e Elizabeth Macedo também vão entender uma outra noção. E há um texto específico da Alice Casimiro Lopes, um texto publicado em 2013, que ela vai teorizar sobre as teorias pós-críticas, que ela vai explicar, né, elementos e características, etc., das teorias pós-críticas. Muitos outros autores, muitas outras autoras aqui no Brasil, são vários professores e professoras que trabalham com essa noção de teorias pós-críticas do currículo. E sim, elas também estão digamos assim, insatisfeitas com essa sociedade. Elas também desejam produzir uma sociedade menos desigual, uma sociedade menos injusta. Elas querem uma sociedade mais democrática, elas querem alcançar isso através da mudança como nós, pessoas, sujeitos da cultura, sujeitos da educação, vemos as outras pessoas. Ou seja, a maneira como nós entendemos as outras pessoas interfere no modo como nós trabalhamos com conhecimento, como nós trabalhamos na nossa vida mais ampla, como nós exercemos a nossa cidadania. Então, em vez de mudar a pessoa, empoderando a pessoa para intervir na sociedade, nessa sociedade como ela está, e aí transformar a sociedade, vamos mudar, né? Ou seja, vamos trabalhar com outras noções sobre as pessoas, com outras noções de conhecimento, com outras formas de produzir o fazer educacional, para que nós possamos entender que todas as pessoas produzem cultura, para que nós possamos entender as várias concepções atribuídas às coisas do mundo, para que nós possamos entender que essas concepções são construções sociais e que, portanto, nós podemos construir outras coisas e podemos transformar a maneira como nós vemos as coisas no mundo. E aí, nesse sentido, nós estaríamos produzindo uma sociedade menos desigual, produzindo uma sociedade menos injusta. Muito bem, são as teorias pós-críticas que vão influenciar a teorização curricular, cultural da educação física. A teoria cultural da educação física, a teoria curricular cultural da educação física, né? Ou seja, o currículo cultural da educação física, ele é influenciado pela teorização pós-crítica do currículo. Muito bem. Nesse sentido, gente, as teorias pós-críticas, elas têm traços em comum. O que tem uma teoria que me permite classificá-la, denominá-la, categorizá-la como uma teoria pós-crítica? Ela trabalha com uma certa noção de cultura,
ela trabalha com uma certa função da linguagem, ela trabalha com uma certa concepção de conhecimento. Concepção de cultura, concepção de conhecimento, função de linguagem. Vocês já estão cansadas e cansados de saber, porque trabalhamos isso em sala de aula, porque vocês já viram videoaulas apresentando essa noção. Nós estamos trabalhando com a noção de cultura dos estudos culturais, cultura enquanto esse território de disputas. Então, não estamos trabalhando com a noção antropológica de cultura. Cultura não é simplesmente um conjunto de crenças, um conjunto de práticas, tudo aquilo que um povo produz. Sim, tudo isso que o povo produz é cultura. Um conjunto de crenças, etc., também é cultura, mas cultura é esse território das disputas. Cultura é essa teia de significação, cultura é aquilo que me faz pensar de uma certa maneira, e cultura é esta prática de o tempo inteiro estar tendo os nossos significados questionados. Significados. Isso acontece numa conversa em sala de aula, isso acontece quando você lê, isso acontece, ou seja, essa produção de significados, ela é constante, essa produção de significados e esse confronto de significados também é constante. Como eu já disse várias vezes, duas crianças brincando produzem cultura. Observem que nem sempre se pensou assim. Observem que vocês conhecem pessoas que não pensam assim, porque eu também conheço pessoas que não pensam assim. Pessoas que têm uma outra ideia de cultura, e pessoas que vão dizer que os outros não produzem cultura, ou pessoas que vão dizer que uma cultura é pior ou uma cultura é melhor que a outra. E a noção, a função de linguagem que as teorias pós-críticas trabalham é a linguagem como a produção da realidade. Em vez de ser uma função representacional, ou seja, a linguagem não representa as coisas do mundo, né? A linguagem, ela não contém em si as coisas, formas de dizer as coisas do mundo. A linguagem não é só isso. Essa é uma maneira, é um entendimento da linguagem. Mas a linguagem, ela produz as coisas do mundo na medida em que a linguagem faz circular significados, e na medida que eu me aproprio daqueles significados, eu olho para as coisas do mundo de uma outra maneira. Então é nesse sentido que a linguagem produz a realidade, é nesse sentido que a linguagem institui as coisas. Há 2, 3 semanas atrás, quando nós discutimos aquela noção de identidade e diferença, quando nós discutimos a produção de novos sujeitos, a partir de Stuart Hall, a partir dos estudos culturais na sua vertente pós-estruturalista, nós já dissemos para vocês que a realidade é uma produção do discurso. Sim, mas a matéria existe, né? Ou seja, eu aqui estou batendo na mesa que dá suporte a esse computador. Esse equipamento que está na sua frente, seja o celular, ou seja um notebook, ou seja um computador de mesa, um CPU, esse equipamento que está na sua frente, ele existe materialmente, mas a maneira como eu olho para ele, a maneira como eu lido com ele, a maneira como eu penso na minha vida, a maneira como eu falo sobre ele, isso foi fortemente influenciado pela cultura. Não fui eu que inventei, eu me apropriei disso pela cultura. Basta dizer para vocês que pessoas que não acessam esses materiais, esses bens da cultura, pessoas que não lidam com esses bens da cultura, estranham a existência desses bens. Ou seja, imagina um grupo, um povo que não ainda foi alcançado pelas tecnologias digitais de informação e comunicação. Diante de um celular, diante de um computador, não saberia o que seria aquele objeto, ou atribuiria outros sentidos àquele objeto. Tudo bem? Então, a linguagem, enquanto instância que produz a realidade, isso está no texto recomendado para hoje, nesse fenômeno tão interessante chamado virada linguística. Muito bem. E aí, colegas, um outro traço em comum das teorias pós-críticas é a concepção de conhecimento. Bom, primeiro que nós teremos uma semana dedicada à discussão do conteúdo, mas o conhecimento aqui tem uma influência muito grande, tanto da contribuição nietzschiana quanto da contribuição Foucaultiana. A ideia de conhecimento como resultado do encontro, do confronto. Conhecimento não é isto que eu estou falando. Conhecimento não é o que você sabe. Conhecimento é o que sobra, o que fica, quando isso que eu estou falando se choca com o que você sabe. Isto é o conhecimento. Então,
Todos os povos, todos os grupos, todas as pessoas produzem conhecimento na medida em que elas internalizaram discursos sobre as coisas do mundo e na medida que elas lidam, operam com esses discursos o tempo inteiro. Elas agem a partir daquilo que elas se apropriaram e elas, ao agir com base naquilo que elas apropriaram, elas esbarram em outras formas de entender as coisas. Ou seja, é nesse encontro que reside o conhecimento. Então, o conhecimento é resultado da ação, o conhecimento é resultado do encontro, o conhecimento é resultado do choque. Então, existem vários tipos de conhecimento. Obviamente, existem conhecimentos mais valorizados que outros. Depende muito do potencial que esse choque tem de gerar transformações, de gerar mudanças. Muito bem. E aí, as teorias pós-críticas são essas, na visão do Tomás Tadeu da Silva, e várias outras. Mas nós vamos ficar com essas, que essas estão mais presentes. Essas influenciaram bem mais a produção na escola, nas escolas, a produção do currículo cultural da educação física. Os estudos culturais, o pós-modernismo, o pós-estruturalismo, o multiculturalismo crítico, os estudos de gênero, a teoria queer e o pós-colonialismo. Mais recentemente, algumas pesquisas com o currículo cultural da educação física nas escolas têm identificado influências e têm trazido análises a partir das filosofias da diferença, com as obras de Deleuze e Guattari, basicamente. Nós ainda chegaremos nessa questão no nosso curso, haverá uma semana que nós discutiremos um pouquinho algumas das contribuições desses autores para a gente pensar o currículo cultural da educação física. Por ora, estas são as teorias pós-críticas e nós trabalharemos com elas com um pouquinho mais de cuidado, né? Vamos trabalhar com 3 teorias hoje, nesta videoaula, digo eu, e na próxima videoaula vamos dar continuidade trabalhando com 4 teorias pós-críticas do currículo. Bom, e aí, porque nós já estamos mesmo envolvidos com essa discussão desde a primeira leitura que vocês fizeram, desde a primeira semana, desde o primeiro dia dos nossos encontros neste segundo semestre de 2024, os estudos culturais é um campo teórico que surge na Inglaterra, lá nos anos 60, num centro de estudo, num centro que se tornou conhecido como Centro dos Estudos Culturais, e este centro reuniu pesquisadores com um traço muito em comum. Eles eram todos, como muitos de nós somos, da primeira geração a chegar na universidade. Então, a primeira geração que chega na universidade, né, os filhos das classes trabalhadoras, que são os primeiros a chegar na universidade, eles se dão conta que a universidade entendia conhecimento de uma certa maneira, entendia cultura de uma certa maneira. Opa, peraí. E aí, a partir, num primeiro momento, né, de influências marxistas, eles vão fazer estudos da cultura e vão defender que as classes trabalhadoras também produzem cultura. Vão defender que a sociedade, na verdade, é a sociedade da cultura, e não a sociedade como se pensa, como se diz, né? Sociedade do trabalho, sociedade do conhecimento, não. O que nos caracteriza enquanto sujeitos, enquanto seres sociáveis, seres da sociedade, é justamente a capacidade de produzir, de veicular, de incorporar, etc., cultura. Então, eles vão colocar a cultura no centro. E aí, eles se preocupam, e os primeiros trabalhos com os estudos culturais são com as obras da literatura, né, da literatura mundial, digamos assim, depois com as obras de arte, depois com as produções da televisão, né, a época, né, anos 60, anos 70, com as produções da televisão, e aí isso vai avançando e vai chegando na escola, vai chegando no currículo. Então, os estudos culturais analisam as conexões entre a cultura, significação, identidade e poder, algo que vocês já perceberam. Os estudos culturais estão especificamente preocupados em como se dá a produção da identidade e da diferença. Os estudos culturais estão bem preocupados com as políticas de identidade e as políticas de diferença, muito em cima daqueles exemplos que eu trabalhei em sala de aula, ou seja, os refeitórios das empresas, né, a fila do ônibus, etc, etc, etc. Ou seja, como que essa questão da reserva de vagas para pessoas idosas nos supermercados, na faculdade de educação, né, pessoas que vão estacionar seus automóveis, etc. Ou seja, essa é uma influência muito grande
dos estudos culturais, do multiculturalismo crítico também, mas nós discutiremos na próxima semana, mas principalmente os estudos culturais, ou seja, entender que, na verdade, o que me torna idoso, idosa, criança, jovem, etc., não é a minha faixa etária. É assim como a cultura vai me posicionando nessa condição de sujeito e como ela pode me posicionar ora de forma vantajosa, ora de forma desvantajosa, assim como todos os exemplos que nós usamos em sala de aula. Os estudos culturais vão entender que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, toda a produção de significados, toda a produção discursiva, toda a produção da ciência, etc., ela é sempre política, não há neutralidade, porque as pessoas produzem as coisas a partir de um certo lugar, do lugar que elas ocupam, daquilo que elas acessaram, das representações com as quais elas lidaram. Então não existe uma produção apolítica. Ora, gente, toda escola, todo projeto pedagógico é um projeto político. Por isso defender uma coisa absurda, né, como a neutralidade do conhecimento científico, etc., é assim algo que os estudos culturais, né, questionam fortemente. Os estudos culturais, aqui vem uma questão importante, os estudos culturais eles tomam sempre partido dos mais fracos, e a explicação é muito simples. Porque como os estudos culturais, na sua vertente pós-estruturalista, entendem que os grupos em vantagem têm mais condição de fazer valer suas representações, gente, nós precisamos fazer políticas que criem condições para os grupos menos favorecidos, para os grupos minoritários também apresentarem as suas representações. Porque senão, os grupos minoritários, os grupos desfavorecidos, eles são obrigados a incorporar os significados produzidos pelos grupos com mais vantagem. Então, na verdade, é uma relação injusta, porque, afinal de contas, os grupos com mais vantagem partilham e compartilham aqueles significados porque lhes interessam, né? Então, muitas vezes vocês lidarão com esta questão. Olha, nós precisamos produzir as aulas de educação física de tal maneira que até aquelas pessoas que não gostam, ou até aquelas pessoas que historicamente ficaram do lado de fora, que elas também possam participar do jeito que elas conseguem. E alguém, em algum lugar, em algum momento, vai dizer para vocês assim, ora, mas espera aí, aqueles que jogam bem, aquelas que jogam bem, também têm direito, sim, também têm direito de jogar junto com os outros, né? Ou seja, não tem direito de fazer panela, fazer time, fazer seleção. Então, por isso que é importante a gente pensar seriamente nisso, porque depois a gente continua ouvindo, por incrível que pareça, em 2024, a gente continua ouvindo de escolas que escolhem os melhores para levar para jogar não sei onde. Ora, gente, pelo amor de Deus, né? Ou seja, não dá mais. Se a gente quer uma sociedade menos desigual, vamos começar a fazer isso nas nossas aulas. E aí a gente vai produzindo uma outra maneira de ver as coisas do mundo, certo? Já com as crianças. Há um autor latino-americano que trabalha com estudos culturais, o Nestor Garcia Canclini, que ele sempre diz assim, que eu acho que é uma coisa muito, muito importante. Vamos praticar os estudos culturais na fila do pão, ou seja, vamos praticar os estudos culturais o tempo inteiro, vamos olhar para as relações e ver como é que os grupos mais fracos são produzidos, quais são os espaços que os grupos mais fracos têm para fazer valer as suas maneiras. Eles só querem que as suas ideias também sejam vistas, reconhecidas e eles possam trabalhar com as próprias representações e não que sejamos, nós aqui, por exemplo, no Brasil, obrigados a incorporar os significados produzidos, né, no hemisfério norte. Não faz sentido. Então, as implicações curriculares, elas vão nessa direção. O professor e a professora culturalmente orientado ou orientada, o professor ou a professora que se inspira nos estudos culturais, esse professor e essa professora fazem valer outras formas de ver o mundo. Esse professor e essa professora vão, por exemplo, investir bastante tempo na produção das práticas corporais a partir do contexto. Então não se trata de ensinar uma prática corporal a partir do repertório considerado importante, valioso, ou seja, como jogam os outros, como se joga do ponto de vista oficial. É claro que é importante que os estudantes e as estudantes também conheçam, saibam, mas espera aí, mas lá no quinto ano, lá no terceiro ano, lá no primeiro ano, lá na educação infantil, tem que ser de outra maneira, não tem que ser daquela forma, porque aquela forma interessa àquele outro grupo e não ao grupo que está na escola agora. Por isso que aquele movimento que a gente fez lá na semana passada, né, Educação Física e Análise das Linguagens, ler as práticas corporais
qualificar a leitura das práticas corporais e qualificar também a produção das práticas corporais, a escritura, é nesse sentido de qualificar, bom, somos tantos, são dessa maneira, na nossa turma tem uma ou duas ou três crianças com deficiência, e é a partir desse contexto que a gente vai produzir a nossa prática corporal. Isso é colocar em prática os estudos culturais. Bom, um outro campo de inspiração, porque na perspectiva pós-crítica, né, nas teorias pós-críticas, nas pedagogias pós-críticas, nós não entendemos que os campos teóricos fundamentam, e sim que os campos teóricos inspiram o professor e a professora a agirem de uma determinada maneira. Então, o pós-modernismo nos inspira a partir do momento que o pós-modernismo abala os pilares da modernidade. Então, estas questões que às vezes nós vemos presentes, formar o cidadão autônomo, formar o cidadão crítico, formar o cidadão ou a cidadã autônomos, críticos, conscientes, etc. O pós-modernismo questionaria estes que são alguns dos pilares da modernidade. A emancipação, a conscientização, a autonomia, etc, etc. Para o pós-modernismo, se nós somos subjetivados pelos discursos, pela linguagem colocada, pelas representações que a linguagem coloca em circulação, convenhamos, ninguém é autônomo. A partir do momento que eu estou atuando, a partir daquilo que eu acessei, a partir daquilo que eu vi, ouvi, a partir daquilo que eu aprendi, daquilo que me ensinaram. Então não tem como haver uma certa autonomia do jeito que as pessoas pensam, né? O pós-modernismo, aliás, as teorias pós-críticas, de maneira geral, foram muito influenciadas também pela psicanálise. Então, essa questão da consciência, essa questão da libertação, essa questão da emancipação, que são as promessas da modernidade, que seria aquela consciência que o homem, né, como se escrevia, né, ou seja, o homem, ou seja, olhando para si, incorporando todo aquele conhecimento científico e agindo com autonomia e transformando o mundo, o pós-modernismo vai colocar em dúvida essa questão. O pós-modernismo questiona as explicações totalizantes, ele questiona o universalismo. Ele vai dizer, fala assim, peraí, sim, estamos na globalização, ou seja, a globalização implica uma série de mudanças das nossas relações, das formas como nós pensamos as coisas do mundo, trabalhamos, mas também as culturas também são locais. Apesar de toda a globalização e de todo o acesso que nós temos às culturas de outros grupos, ou seja, aos discursos, às práticas de outros grupos, nós ainda cultivamos as tradições dos nossos grupos familiares, nós ainda cultivamos as nossas práticas no nosso contexto escolar, no nosso contexto, no território onde a gente reside, nas nossas práticas, elas sofrem mais ou menos impacto de outras culturas. Então, o pós-modernismo nos ajuda a pensar também no local. O pós-modernismo também nos ajuda a pensar em como esse local vem sendo contaminado por outras ideias, outras questões, e aí, às vezes, inclusive, recuperar algumas das questões que nós não abrimos mão, que nós consideramos muito importantes nas nossas práticas. E é interessante perceber, por exemplo, já que todos nós pertencemos à mesma instituição, nesse sentido somos desta mesma comunidade, como apesar da mudança de certas, de uma série de coisas, existem algumas práticas que são bem comuns aos universitários e às universitárias, e sobretudo na Universidade de São Paulo, e elas persistem ao longo do tempo, mesmo que outras possibilidades tenham sido criadas e ofertadas. Então, se você for a certas cidades que cultivam certas danças, você verá que apesar de toda, digamos assim, de toda a influência dos meios de comunicação e das redes sociais, etc., essas danças continuam lá e continuam sendo, inclusive, apropriadas pelas crianças, pelos jovens, né, nas escolas ou em outros espaços, e assim sucessivamente. Ou seja, muitos de nós comemoram certas datas festivas nos nossos núcleos de amigos, nos nossos núcleos familiares, da mesma maneira há 20, 30, 40, 50 anos. Então, este local, o pós-modernismo chama atenção para isso. O que nós fazemos é essa interação global-local, mas o local não deixa de existir por conta da globalização. Então, as implicações curriculares seria o questionamento de certas verdades, o questionamento das metanarrativas, o questionamento das explicações totalizantes, o questionamento de uma certa maneira única e exclusiva de ver as coisas do mundo.
E aí é importante chamar a atenção, gente, porque às vezes as coisas ficam meio, né, assim, digamos assim, estranhas. Em momento nenhum o pós-modernismo questiona a importância do conhecimento científico. Em momento nenhum o pós-modernismo questiona o impacto do conhecimento científico na melhoria da vida de todas as pessoas. O pós-modernismo não faz isso, não existe nenhuma obra, pelo menos que eu conheça, de um autor alinhado ao pós-modernismo que vai questionar o conhecimento científico. O que o pós-modernismo vai dizer é que, assim como todas as outras práticas discursivas, o conhecimento científico, o discurso científico também é um discurso, o conhecimento científico também é uma produção discursiva. E também é atravessado por interesses, e também é atravessado por visões de mundo, e também é atravessado... Ou seja, existem muitas maneiras de entender o conhecimento científico. E é interessante ver que o conhecimento científico é ciente disso, uma vez que ele mesmo vai se modificando, ele mesmo vai se transformando, ele mesmo vai repelindo ideias anteriores que já foram ciência num outro momento e pensando em ideias. Eu me referi na outra videoaula que com o discurso científico a respeito da saúde e dos efeitos do tabagismo, isso mudou a nossa prática cultural. Ou seja, e hoje nós podemos tomar a decisão de fumar ou não, né? Ou seja, de adotar ou não o hábito de fumar, com mais argumentos, uma vez que nós acessamos o conhecimento científico, algo que não existia 40, 50, 60 anos atrás e agora está à nossa disposição. E se nós estamos aqui através desta ferramenta nos comunicando, e se vocês estão assistindo essa videoaula, né, em vários horários, em dias diversificados, em momentos, né, que vocês conseguem, etc., é graças ao investimento em produção científica, que eu estou sempre dizendo, né, o conhecimento científico é um conhecimento produzido através do método científico, é isso que é o conhecimento científico. Então, graças ao esforço de milhares de pessoas, e graças à produção científica de milhares de pessoas que nós estamos aqui podendo ter esse tipo de experiência, né? Então é importante que a gente fique atento ou atenta à forma como os que são defensores, né, da modernidade se referem àquilo que caracteriza a pós-modernidade. Tudo bem? Então, as implicações curriculares do pós-modernismo, isso está muito presente nas práticas pedagógicas com o currículo cultural da educação física, uma vez que nós trabalhamos com diversas formas de conhecimento, nós trabalhamos com diversas maneiras de entender as práticas corporais, nós valorizamos os conhecimentos de vários tipos, nós não entendemos que o conhecimento que as práticas corporais têm que ser de uma só maneira, nós entendemos que as práticas corporais precisam ser recriadas o tempo inteiro, que as práticas corporais têm que estar, né, de acordo, em conformidade com as pessoas que delas participam. Então, uma perspectiva, digamos assim, moderna da educação física, porque a educação física é uma invenção da modernidade, uma perspectiva moderna da educação física foi tentar fazer com que todo mundo fizesse tudo do mesmo jeito. A ginástica, por exemplo, o esporte, por exemplo, né, o currículo esportivista, o currículo ginástico, o currículo psicomotor, o currículo desenvolvimentista. E hoje, na pós-modernidade e com as influências do pós-modernismo e de outras teorias, nós já entendemos que as escolas podem ter projetos político-pedagógicos diferentes. Nós já entendemos que as escolas operam a partir e podem trabalhar com práticas corporais absolutamente diferentes. Bom, e finalmente, por hoje, nesta videoaula, em função do tamanho que essa videoaula já adquiriu, o pós-estruturalismo, que é dos campos teóricos que inspiram o currículo cultural, o professor e a professora que colocam o currículo cultural em ação, é o campo teórico com o qual, ao lado dos estudos culturais, vocês têm lidado desde o início do nosso curso. Então, o pós-estruturalismo vai se preocupar com o discurso, Discurso nada mais é do que uma cadeia de enunciados que quer afirmar alguma coisa, quer dizer alguma coisa, ou quer negar alguma coisa. Ou seja, uma piada é um discurso, uma novela é um discurso, um texto, um texto escrito que vocês leram é um discurso. O que o professor desenvolve, o que a professora desenvolve, são ações por meio dos discursos, ou seja, coloca em circulação discursos sobre as coisas do mundo, ou seja, discursa sobre o seu objeto de conhecimento, isso é um discurso,
E na perspectiva, sobretudo, pós-estruturalista e a influência do Michel Foucault, os discursos, como vocês já viram, vão produzindo as coisas do mundo, né? A linguagem produz a coisa do mundo, produz as coisas do mundo, e para o Michel Foucault tudo é discurso, né? Porque a maneira como a gente pensa as coisas, a maneira como a gente faz as coisas, a maneira como nós lidamos com as coisas, a maneira como nós falamos sobre as pessoas, ou como falamos sobre nós mesmos e nós mesmas, isto é discurso. Então, este discurso, gente, ele faz circular as representações, como nós já dissemos. Esse discurso, ele reconhece, hoje nós reconhecemos com o pós-estruturalismo, que os significados não são fixos, que os significados são fluidos, que não existe um significado essencial. As coisas não têm uma essência, uma vez que as coisas são produzidas pelos discursos, pela linguagem. Os significados, eles são resultados de negociações. Os significados, eles não são uma decisão arbitrária, como pensou o estruturalismo. E aí, em sala de aula, nós vamos descascar um pouquinho essa ideia. Ou seja, o estruturalismo pensava que havia uma correspondência única e inquestionável entre o signo, significado e significante. E o pós-estruturalismo vai dizer que não, que são as relações de poder que vão interferindo, que vão influenciando na maneira como nós significamos as coisas do mundo. E aí, retomando aquele exemplo do encontro, os exemplos, né, da videoaula passada, do skate e da capoeira, acho que são bons exemplos. E se vocês quiserem, da skatista e da capoeirista, ou de qualquer outra pessoa envolvida com qualquer outra prática corporal. Quais são as implicações do pós-estruturalismo? Ora, gente, é fundamental, estou aqui me repetindo, é fundamental que as crianças, que os bebês, que as bebês, que os jovens, que as jovens, os adultos e as adultas, os idosos e as idosas que frequentam a educação básica, percebam que as práticas corporais podem ser narradas de várias maneiras. Percebam que não existe uma história única para as práticas corporais. Por isso que na semana passada eu disse assim na videoaula, olha, a historiografia mais conhecida vai dizer que o skate foi uma invenção californiana. Ora, mas você encontra outros textos. Tem gente que diz, há trabalhos, né, há escritos que dizem que o skate foi uma época sem ondas, colocaram rodas em prancha de skate. E tem gente que vai dizer que o skate foi uma criação a partir de um patinete quebrado. Então, como vocês podem ver, também há várias histórias sobre capoeira, várias histórias sobre futebol, várias histórias sobre a escravidão. E hoje, felizmente, nós temos tido acesso a conhecimentos outros. Eu vou afirmar isso para vocês, gente. O que hoje nós acessamos e o que hoje nós trabalhamos nas escolas é muito diferente do que as histórias que me contaram nas escolas sobre a escravidão, sobre os povos originários, sobre a colonização, ou seja, sobre Tiradentes, sobre Dom Pedro I, ou sobre o futebol, ou sobre o handball, ou seja, aquilo que, quando eu fui criança, lembram? Lá nos anos 70, quando eu fui criança, acessei, é bem diferente, felizmente, hoje, o que é trabalhado em sala de aula. E mesmo no nosso curso de Educação Física, mesmo no nosso curso de Pedagogia. Os currículos que vocês estão percorrendo, né, porque currículo é caminhada, é percurso, é trajetória, os currículos que vocês estão percorrendo são bem diferentes daqueles que eu percorri. Ainda bem, né? Ou seja, a gente precisa ir incorporando novas visões, novas teorias, novos conhecimentos, novas explicações, mesmo que elas nos incomodem, mesmo que elas não sejam assim tão simpáticas numa primeira olhada. Então, eram essas as nossas colocações para hoje, né, para esta videoaula. Peço desculpas que ela ficou um pouquinho longa, mas é necessário fazer essa discussão. Eu pensei várias vezes se deveria ou não incluir aquela discussão de teoria curricular antes, mas acho que é importante para dar uma situada. Então, existem teorias tradicionais da educação física, existem teorias críticas da educação física, existem teorias pós-críticas da educação física. Então,
quem é o sujeito que nós queremos formar. E, infelizmente, como vocês já me ouviram falar em sala de aula, às vezes a gente quer formar um sujeito, mas coloca outra prática pedagógica na escola, né? E aí, às vezes, não há coerência, né? Não há convergência entre aquilo que a gente diz que quer formar e aquilo que a gente está formando. Felizmente, em 2024, a gente já sabe como formar um cidadão e uma cidadã, ou como a gente deseja formar um cidadão e uma cidadã mais democráticos, né, que sejam mais sensíveis às diferenças e que possam nos ajudar a produzir, a construir uma sociedade menos desigual. Fiquem bem, se cuidem muito. O pessoal da pedagogia, nós nos encontraremos na próxima terça-feira, e o pessoal da educação física, nós nos encontraremos na próxima quarta-feira. Até lá!